Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Ideia destruidora, construção de vivisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aqui super especial, ele mais uma vez aqui, que veio falar sobre games, os melhores filmes de todos os tempos, e agora está aqui novamente conosco para falar dos melhores filmes nacionais. De todos os tempos? Não sei, mas os melhores filmes nacionais. Eric Ferraz, seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer ao Edgar, ao Isaac pelo convite. Tô recordista aí no canal de vocês, hein? 4 participações. Já dá pra pedir música no Fantástico, hein, Edgar? Com certeza, é verdade. E falamos duas vezes sobre games, foi muito legal. Depois falamos sobre os melhores filmes, segundo a nossa opinião, filmes internacionais e agora filmes nacionais. Sim. Né? Um cinema nacional que tem se destacado aí, inclusive no Globo de Ouro, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Legal. Bom, pra gente começar o nosso bate-papo, então... Bom, cada um vai comentar o seu filme, né? Vamos começar pelo Edgar, pode ser, Edgar? Vamos lá. Amigo, vamos lá. O meu primeiro é O Auto da Compadecida, que é um filme muito bom, e agora vai ser o 2, tô com expectativa um pouquinho alta. Apesar que eu conversei até com o Eric, eu acho que vai ser algo melhor que o primeiro. O primeiro, pra mim, é brilhante, desde a atuação do Selton Mello, como os outros atores. A história é envolvente, é uma comédia boa, mostra um lado meio nordestino, que infelizmente tem, que é pobreza e tudo, mas pra mim é um filme maravilhoso. Legal. E apesar que o Auto da Compadecida é um filme que eu quero muito revisitar, porque eu assisti o filme quando ele foi lançado, há muito tempo atrás. Sim. Então eu quero revisitar pra ver se é realmente tudo aquilo, né? Eu acho fantástico. Eu acho que Selton Mello novinho, brilhante, ele fez... Eu gosto demais. Eu também gostaria de revisitar esse filme, porque... assim como o Isaac, eu assisti há muitos anos atrás. Eu me lembro da história, me lembro do impacto que o filme causou. Maravilhoso. Mas, pra mim, eu acho que eu assisti numa época que eu não consegui valorizar tanto o filme naquela época. Acho que assistindo agora, e principalmente com a sequência que vem Sim, aí, vai pode ser que eu consiga
gostar ainda mais. Concordo. Mas o 2, eu tenho expectativa muito alta, porque a história vai ser outra, pela forma que eles estão falando. Então, vale muito a pena assistir. Mas eu quero revisitar o primeiro. Antes de ver o segundo, eu vou rever o primeiro filme. Na minha lista agora, é o filme que eu colocaria, assim... Bom, o primeiro filme da lista, eu colocaria ele talvez um top 5 melhores filmes de todos os tempos, com certeza. É o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme do Glauber Rocha, década de 60. O filme ele fez parte do cinema, do movimento cinematográfico chamado Cinema Novo. E ele é um filme, assim, que conta a história de um homem que ele é massa de manobra do sistema. Ele é manipulado pelos empresários, depois ele acaba sendo manipulado por um líder religioso. O filme ele tem um ar pessimista, e isso também me chama a atenção no filme, porque a gente está falando de um filme da década de 60. Um período que os filmes era o comum ter final feliz, né? O vilão sempre saía mal, o mocinho se dava bem, e aqui não. A gente tem um filme que é um filme que ele termina, o desfecho do filme é um desfecho pessimista. E ele é um filme muito bom, traz um retrato muito pessoal do Brasil até nos dias de hoje. Então é um filme que eu colocaria na minha lista, é recomendadíssimo. E o filme, até há tempos atrás, ele estava no YouTube. Não sei se está ainda, mas se tiver, vale a pena conferir. Olha, tá aí um filme que eu gostaria de assistir, não assisti. Você assistiu, Edgar? Não, também não. Então, mas sabe qual filme que eu assisti? João Maestro. A história do João Carlos Martins, um pianista muito conhecido, né, no Brasil. E é um filme que vai contando a infância, adolescência, vida adulta. Ele, que era um pianista genial, sofre um acidente jogando futebol, né? Tem uma cena muito icônica que ele é torcedor da Portuguesa e ele tá em Nova York e ele vê algumas pessoas jogando futebol com a camisa da Portuguesa. Ele acha isso extremamente curioso. Pô, estou nos Estados Unidos, já é raro a torcida da Portuguesa e agora tem pessoas jogando ali futebol e alguém com a camisa da Portuguesa, eu vou lá. E nisso que ele vai jogar futebol, ele sofre um acidente, perde os movimentos da mão. Então, para um pianista perder os movimentos da mão é um desastre. Porém, a história dele continua com ele sendo maestro, né? Então tem algumas cenas icônicas no filme de diálogos do tipo, as pessoas se perguntando se realmente aquele talento, aquele dom dele vinha de algo realmente humano ou se vinha dos deuses, dos anjos, dos demônios, porque era algo que parecia sobrenatural, né? As pessoas diziam que pessoas como João Carlos Martins só surgem de 100 em 100 anos, são gênios. Então é um filme que eu recomendo, boas atuações, tem uma trilha sonora legal, uma direção bacana. É um filme que eu recomendo. Eu sei a história dele, mas não cheguei a ver o filme. A história dele é brilhante. E ver ele depois fazendo é sensacional. É assim, um filme... Pra mim, gosto de comédia, tá? Vocês são mais cultos do que eu vou na comédia. Lisbela e o Prisioneiro. Com Selton Mello também. Do mesmo jeito do Alto da Compadecida. É uma história brilhante que você dá risada. É uma comédia pra toda a família assistir. Tem um mocinho, a mocinha, o pai. É brilhante pra mim. Então, recomendo que vocês assistem, porque é uma comédia que vocês gostam com a família. Assiste, porque é muito bom do começo ao fim. Legal, tá aí um filme que eu não vi, mas acho interessante. Bom. E eu sei que o filme teve repercussão quando foi lançado, né? Sim. Legal. O próximo filme da minha lista aqui é um filme que é recomendadíssimo também. Colocaria fácil num top 5 melhores filmes nacionais de todos os tempos. Que é um filme que eu assisti no YouTube também, fica a recomendação. Um filme que é uma adaptação de um livro considerado uma das melhores literaturas brasileiras, que é Vidas Secas. E o filme ele traz um retrato assim muito, muito próximo do realismo do sertão nordestino. É uma família de nordestinos que passam fome, vivem uma situação muito difícil, até que um momento o personagem principal ele consegue um emprego, mas ele acaba sofrendo na mão do seu patrão e em um determinado momento ele acaba abandonando o trabalho e volta a viver naquela situação precária. Então é um filme assim interessantíssimo, é um filme muito triste, muito cruel, traz um retrato muito cruel do Brasil, e a gente vê que é um retrato histórico que da mesma forma que é no passado é nos dias de hoje. E o interessante também comentar nesse filme que a gente tem um personagem que é o cachorro, chamado o Baleia, que é uma das cenas assim mais tristes do filme envolvendo esse cachorro, e é um filme recomendadíssimo. Quem não viu tem que ver, é obrigatório esse filme. Eu conheço bastante, Isaac, a repercussão do livro. Do livro, né? Do filme eu não assisti, imagino que deve ser um filme bem datado, né? Filme antigo. Mas o livro eu sempre ouvi falar muito, né? Um livro que circula em universidades, né? Dentro desse contexto que você me falou. Quer comentar alguma coisa, Edgar? Não, isso? Eu vou ter que ver também, porque também não... Tá no YouTube, talvez? Tá no YouTube. Eu lembro que eu assisti ele no YouTube. Eu acredito que Muito bem. Um filme que eu acho que não está no YouTube, mas que é o meu próximo da lista, é o Aos Teus Olhos, né? É um filme que ele tem, Edgar, uma premissa de um professor de natação, né? Que dá aula para crianças. Só que um dia essa criança volta para casa e fala assim para os pais: o professor me deu um beijo. Aí os pais, o quê? Não, o que está acontecendo? Não, vamos lá,
já envolve polícia no meio, investigação, a escola pressionando o professor e a criança dizendo aconteceu e o professor negando. Não ocorreu isso. É claro que eu não vou dar mais spoiler, senão eu estrago com o filme todo aqui, vou contar a história, mas é esse paradoxo da criança acusando o professor e o professor tentando se defender, e aí vai mostrar muito o lado psicológico dele, do quanto esse cara ficou abalado, a criança sofrendo, os pais em cima, entra a polícia, entra a escola, vamos demiti-lo, não vamos, o que a gente faz? Então fica essa recomendação, é um filme com boas atuações, é um filme que me surpreendeu quando eu fui assistir, fui tipo assim, sem muita expectativa e saí muito satisfeito com o resumo dessa obra, sabe? Bem interessante mesmo, e eu acho que fica a recomendação para todo mundo que quiser assistir. Muito bom. A minha mãe é uma peça que é brilhante, é que eu não lembro o nome do rapaz, apesar que ele morreu, né, o ator, mas é brilhante porque ele retrata a vida dele com a mãe dele. Então, o 1 e o 2 é maravilhoso, e tem o 3 também. Eu recomendo para todo mundo. É uma comédia brasileira, cara, brilhante, que história brilhante. Você dá risada do começo ao fim. Mostra lados que eu não vou tocar, vou deixar vocês assistirem, mas com certeza alguns já assistiram, mas vale a pena muito assistir. É um filme de comédia brasileiro que é maravilhoso. O ator é o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, exatamente. E a mãe dele hoje é o maior sucesso, né? Que tá trabalhando com o Hulk hoje. E era brilhante. Você vê ela, você vê ele. Que é brilhante os dois, assim. Então, um filme que eu recomendo muito. Minha Mãe é uma Peça. É muito bom. O próximo filme da minha lista aqui é um filme que o diretor Martin Scorsese fez uma restauração pessoal do filme. O diretor norte-americano do calibre do Scorsese dando importância para um filme nacional que muitas pessoas não viram, né? E o nome do filme é Pichote. O filme ele conta a história de um jovem garoto que vive nas ruas, né? E ali a gente acompanha o relato triste da realidade de viver nas ruas, né? É quase inevitável um jovem de rua não se tornar um criminoso, porque tudo que o rodeia leva ele para entrar no mundo do crime. E é um retrato muito cruel, muito triste, direção de Hector Babenco. Eu colocaria na lista dos melhores filmes do Babenco, sem sombra de dúvida. O Hector Babenco, diretor argentino, mas fez vários filmes aqui no Brasil. E é um filme recomendadíssimo, é um filme que é obrigatório. Eu me recordo de ter assistido ele no YouTube também. E por curiosidade, o Hector Babenco chegou um determinado momento que ele fez o filme, mas ele falou: que nome que eu coloco nesse filme? E até um determinado ponto ele estava com a ideia de colocar o nome do filme de O Sobrevivente, porque é um filme que realmente é um filme... É uma tragédia, assim, linda. Apesar que os filmes aqui que eu citei aqui agora são todos tragédia, mas acho que esse é o mais tragédia de todos. E é O Sobrevivente. E aí, com muita conversa, ele acabou colocando o nome do filme de Pichote. E uma curiosidade sobre esse filme é o seguinte: o garoto que fez o filme Pichote, ele tentou se tornar um ator, ele recebeu outras propostas para trabalhar em outros filmes, só que ele tinha uma grande dificuldade de decorar roteiro, e ele acabou não dando certo no cinema, e acabou retornando para o mundo do crime, e acabou morrendo no mundo do crime. Ou seja, a realidade contada ali nas telas acabou se tornando a realidade desse garoto, né? Interessantíssimo, recomendadíssimo. Se não viu o filme Pichote, olha, recomendadíssimo. E, olha, se o Scorsese está recomendando, com certeza deve ser uma obra muito interessante. E já que você falou de tragédia, de drama, o meu próximo filme é um drama e também é sobre uma ficção que acaba se tornando realidade. A realidade se confundindo, né, com a ficção. Que é o seguinte, é um filme chamado Ferrugem, que a capa do filme é uma moça com o celular assim, ó. Não sei se a câmera tá me pegando aqui, mas é dessa forma. Por quê? Porque se trata de um casal de namorados vivendo sua vida comum como de qualquer outro casal, e de repente eles vão ter relação sexual e filmam. Só que essa filmagem vaza, porque o rapaz perde o celular e ele vai encontrar o drama da moça que tem o seu vídeo vazado, né? Esse filme é de 7 anos atrás, no máximo. E o quanto mostra o lado psicológico dela e o porquê que ela tá com o celular assim, porque ela acaba tirando a própria vida. O rapaz acaba sofrendo todas essas consequências de ser acusado. Então ele praticamente acaba com a vida dele também, né? E o quanto, se você for trazer para 2024, em 2017, por exemplo, era algo que realmente aconteceu de muitas meninas tirarem a própria vida por casos assim. Mas em 2024 elas estão ganhando muito dinheiro com o OnlyFans, com o Privacy, vendendo fotos e vídeos na internet da sua nudez. Mas em 2017, naquele período e até antes, muitas meninas tiraram a vida e o filme retrata esse período, né, de vazamento de nudes
e pessoas que tiraram a vida, e o filme retrata. Olha, é um filme que me surpreendeu bastante, porque tem boas atuações muito convincentes, a direção é muito boa, consegue realmente mostrar para o espectador o drama que aquelas famílias viveram, que não é só a menina que tirou a vida, ou o rapaz que ficou com seu psicológico abalado para sempre, mas todo o envolto, amigos, famílias, mas como que em 2024 as coisas mudaram, né? Hoje as pessoas estão ganhando rios de dinheiro com aquilo que fazem. Nossa, 7 anos de diferença? Sim, e é isso. Ferrugem é o nome do filme. Legal. Eu vou pra comédia de novo, Deus é Brasileiro, com Antônio Fagundes, que é um marco também, porque ele faz brilhantemente Deus é Brasileiro, e retrata muita coisa, e é fantástico. Tem Wagner Moura no elenco também, que tá brilhante também, e é engraçado demais. É um filme que eu recomendo para todos também assistirem com a família, porque é maravilhoso. É um filme que vocês não podem deixar, que é uma comédia brasileira maravilhosa. Bacana, eu não assisti também, já ouvi falar, mas pretendo bom. assistir. O próximo filme da minha lista é um filme do mesmo diretor do filme Bacurau. Vou falar o nome do filme logo de cara, o nome do filme é O Som ao Redor. É o Kleber Mendonça Filho. E é um filme, assim... É um filme de uma comunidade, de um bairro de classe média, né, no Recife. E ali alguns homens começam a prestar algum serviço de segurança ali para a comunidade, e isso acaba criando um rebuliço ali entre os moradores. O filme, ele é um filme diferente, porque ele não acompanha a jornada do herói, né, que acompanha a história de um personagem, não. É um filme que ele vai acompanhando e relatando o cotidiano daquelas pessoas. A gente vai acompanhando o dia a dia, aquelas pessoas indo no mercado, a convivência dela com os moradores do bairro, e a gente vai acompanhando essa história. E esses homens que vão prestar o serviço de segurança, eles acabam criando um impacto tão grande nessa sociedade, e a gente se depara com um dos melhores desfechos, colocaria entre um dos melhores desfechos de filmes nacionais, assim, de todos os tempos. Tem um desfecho, assim, tão interessante, e não é um filme para todo mundo, porque, como eu disse, ele não segue a jornada do herói. É um filme diferente, assim, acho que de todos os filmes que eu já vi até hoje, mas é um filme muito bom, recomendado também. Kleber Mendonça Filho dispensa comentários. Filmaço, vale a pena. Muito bem, Isaac, o próximo da minha lista vai ser o Heleno, né? Um filme aí que tem como destaque o ator Rodrigo Santoro, que faz o personagem Heleno, que é um jogador do Botafogo, né? Botafogo tá em evidência nesse momento, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro agora recentemente. E o Heleno, nos anos 40, ele era um jogador que era considerado à frente do seu tempo, né? Porque ele, além de ser um bom jogador, ele rivalizava, por exemplo, com o Leônidas da Silva, né? Que era um jogador na época do São Paulo e tal. Então ele quer mostrar essa história de obsessão do Leônidas, do quanto fora de campo a vida dele às vezes se destacava até mais do que dentro de campo, porque ele estava sempre envolvido em polêmicas, era um cara que ganhava um salário muito acima do que os jogadores que jogavam na época dele. Então ele chegava com uma moto que ninguém tinha na época, né? Com motos super caras, né? E mostra, assim, o momento que ele fica doente. Então o Rodrigo Santoro, enquanto tá mostrando o lado atleta, tem que estar forte, o cara foi pra academia, e depois teve que mostrar ele todo magro, o rosto chupado, porque o Heleno, ele teve sífilis, né? E aí a sífilis sobe pra cabeça, o cara fica meio doidão. E tem uma cena icônica, né? Que a esposa do Heleno, né? Que ficou grávida, aí vai até um sanatório lá em Minas para mostrar, olha, essa aqui é a sua filha que nasceu, você nem conseguiu acompanhar direito, né? E ele diz o seguinte, ele pega até o óculos escuro dela, assim, coloca no rosto, tira do rosto dela, coloca no rosto dele, assim, e fala, olha, eu tô aqui, eu tô tentando ficar mais calmo, porque realmente eu tenho muita raiva, mas eu sou muito mais feliz com ódio, eu sou muito mais feliz com raiva. Com raiva eu era muito mais feliz. Então, assim, mostra os problemas psicossomáticos do Heleno até o momento da morte dele. Claro, o filme tem várias nuances, eu tô dando aqui meio que uma sinopse, né? Trazendo alguns detalhes, mas é um filme que vale muito a pena. Quem for assistir tem que ir preparado, porque é um filme todo em branco e preto, porque ele quer retratar essa ideia dos anos 40, né? E toda essa obsessão que o Heleno tem. É isso. E era um ótimo jogador. Muito. Eu vou agora de O Palhaço, de 2011, também com Selton Mello, que é um filme brilhante, porque ele... Eu não sei falar sem spoiler, então vai com spoiler mesmo. Ele tá triste e faz as pessoas rirem, só que ninguém faz ele rir. Então o filme é um contexto assim maravilhoso, que onde ele consegue fazer as pessoas rir e ao mesmo tempo ele tá triste. E é uma coisa muito paralela, né? De quem vive em circo, que é palhaço, das coisas que acontecem dentro do circo. Então eu recomendo a todos que parem e assistam O Palhaço, que é uma atuação brilhante do Selton Mello.
Legal. Olha, é um filme que eu assisti mais de uma vez também, O Palhaço. Maravilhoso. É, sim, a atuação do Selton Mello muito boa. Tem uma frase que o circo começa a entrar meio que numa crise, né? E aí falam pra ele, pô, Selton, tenta fazer alguma outra coisa, não sei o que e tal. E aí ele tá triste, realmente, meio depressivo. Exatamente. E aí ele fica pensativo, né? Acho que realmente tô pensando em seguir, fazer outra coisa da minha vida, mas não sei o que fazer. Aí eu me lembro que o pai dele chega, senta com ele e fala assim, filho, o gato mia, o cachorro late. Você é palhaço, você faz rir. É isso que você sabe fazer. Exatamente. Então continua fazendo aquilo que você sabe fazer, sabe? Então é um filme, assim, que tem essa coisa da resiliência, sabe? Tá difícil, tá na crise? Mas continua, pô. Você vai virar o jogo. Então é um filme que o Edgar recomendou. Eu acho muito interessante mesmo. Bem interessante. Mas dá pra caracterizar ele como gênero comédia ou drama, assim? Os dois, porque é igual ele fala, mas assim, o filme ele é triste e ele é alegre, porque ele consegue fazer as coisas acontecerem e mesmo ir pro lado dele pessoal. Ele acabou de citar triste também, porque o ciclo não tá crescendo, aí tem que ficar mudando de lugares em lugares. Não, o filme é brilhante, é um contexto assim que dá pra misturar os dois juntos. É um drama e comédia, sim. Dá pra mesclar os dois. E você vê o Selton Mello na alegria, na E da tristeza, tristeza. junto no mesmo filme. É brilhante. E ele leva umas boladas nas costas, que elas traem ele. Exatamente. Sabe? Tem gente que começa a roubar o cara. É. Então, ele vai passando por várias assim. Coisas. Essa coisa de... Ele confiou, a pessoa traiu. É. Então, é bem interessante, sim. Bem, isso é fantástico. Eu acho que uma cena do prefeito, que ele vai pra casa do prefeito, Sim. todo mundo jantar, que é uma cena hilária. Fica difícil eu contar aqui, perde aquilo a graça. é- Mas uma cena dessa brilhante. cena do prefeito é muito brilhante. boa. É. Bom, o próximo filme da minha lista, assisti também no YouTube, filme O Pagador de Promessas, que está entre os filmes nacionais assim mais recomendados, está na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, da Abracine, dos críticos, que é O Pagador de Promessas. E ele é um filme bem curioso, porque é um homem que ele faz uma promessa de levar uma cruz e colocar essa cruz dentro da Igreja Católica. Inclusive, eu visitei essa Igreja Católica, que fica em Salvador, tive o privilégio de subir as escadas da igreja, uma baita escadaria gigantesca, e ele faz essa promessa. E chegando na igreja, o padre da igreja fala, não, você não vai colocar essa cruz aqui dentro, porque é uma promessa que ele fez num terreiro de Umbanda, e enfim, e o padre falou, não, aqui não vai entrar essa cruz. E o filme todo é em cima desse dilema, né? Quero entrar com a cruz, o padre não deixa entrar com a cruz, e vai juntando pessoas, e vai criando um alvoroço, chega a mídia, e o filme ele gira em torno disso. E é um filme com excelentes diálogos, é um filme que te prende a atenção do início ao fim, um filme recomendadíssimo também. Eu assisti no YouTube, eu acredito que deva estar no YouTube ainda, assisti há pouco tempo atrás, e é um filme recomendado, olha, vale muito a pena assistir. Olha aí, o pessoal que quer assistir os filmes que você indicou, no YouTube pode ser que encontre vários, então. Vários, né? com certeza. E é fácil encontrar filme nacional no YouTube. Realmente, pode ser que os filmes que eu citei ou que o Edgar citou, que a gente possa ser encontrado no YouTube também. mesmo. Com certeza. É possível. É porque boa parte entra como domínio público, né? Então. Faz sentido. Boa. O meu próximo filme da lista é o Sequestro do Voo 375. Não é um filme antigo, é um filme de no máximo 1 ano, né? Ele vai contar a história de um homem revoltado com a situação política dos anos 80, né? Foi um período ali pós-ditadura, né? Na época do governo Sarney. E ele resolve dar uma de Bin Laden, e lá nos anos 80. Ele resolve que ele vai sequestrar um avião, ele sequestra, é baseado em fatos reais. Inclusive tem cenas reais da época do Jornal Nacional contando a história, bem interessante. E ele sequestra o avião. E a ideia dele é fazer algo bem semelhante ao 11 de setembro. Ele quer pegar esse avião e dirigir e bater esse avião no Palácio do Planalto. Porque para ele é a vingança, porque a situação dele não tá legal. E aí tem a cena da mãe dele dizendo, filho, pelo amor de Deus, não faz isso. É o que eu vou fazer, mãe, eu tô decidido, não sei o quê. E ele realmente sequestra. Tem uma única coisa que me incomoda nesse filme, que é um fato curioso. Ele começa a pedir... na verdade, ele começa a pedir, não, desculpa. O piloto do avião, um deles já estava morto, porque ele mata um dos pilotos, né? Do copiloto, no caso. E o piloto começa a fazer, em um dado momento, algumas manobras para tentar fazer com que o sequestrador caia pro lado e ele consiga roubar a arma, alguma coisa. E quando eu vi no filme, eu falei, será que um Boeing dessa magnitude conseguiria fazer essas piruetas que eu tô vendo aqui no filme? Porém, eu fui atrás para pesquisar e eu vi que os relatos das pessoas que sobreviveram desse voo diz que, não, realmente, eles viram o Boeing fazer semelhante ao que está no filme. Eu fiquei bem surpreso com o que eu vi no filme, que era uma crítica, mas de repente eu olhei e falei, não, os caras estão falando que foi, alguma coisa diferente tem. Claro, não vou dizer o desfecho do filme, porque tem muitas coisas que acontecem ali,
Mas é um filme que eu, particularmente, quando assisto filme, eu tento me colocar no lugar das pessoas que estavam ali como vítima. O que eu faria se eu estivesse no lugar desse cara, se eu estivesse no lugar do piloto? E eu senti uma tensão muito grande. Porque, cara, você tá num avião, que já é difícil. Às vezes, quem viajou de avião sabe, se você tiver uma turbulência um pouco mais forte, você já fica tenso. Imagina se tem um cara armado, já matou o copiloto, atirou não sei quem. E eu vi comentários também de pessoas dizendo o seguinte, que era uma situação que se as pessoas se unissem, era um com uma arma e mais uns 150 no Boeing que poderia ter tentado, mas quem seria esse corajoso? Quem é que iria se arriscar a levar um tiro e morrer? E aí o filme vai ter esse desfecho todo e é bem interessante, vale a pena para quem quiser uma história real aí dos anos 80. Será que o Bin Laden se inspirou nesse incidente? Cara, agora que eu lembrei, não, é sério, parece até brincadeira, mas quando capturaram o Bin Laden, agora eu lembrei disso, encontraram informações que ele se inspirou nisso sim. Ele se inspirou nisso sim, eu lembrei disso. Ele encontraram nos laptops dele, que inclusive tinha jogo de videogame, tinha várias outras coisas, mas encontraram relatos da história lá do final dos anos 80 e que ele pegou algumas ideias para fazer o que ele fez no 11 de setembro de 2001. Que bizarro. Que coisa. Louco, eu não sei se você sabia dessa informação, você perguntou e eu realmente, é verídico isso. É isso, olha só, mais um motivo aí para quem não assistiu esse filme. Assistiu o filme. Ele gerou algo que anos depois... Deu fruto negativo. Fruto negativo. É. Galera, o Nazarop. Muita gente já até esqueceu dele, né? Mas assim, pra quem gosta de comédia, principalmente comédia brasileira, não pode esquecer dele, porque ele foi um dos precursores, né? De comédia, de fazer filme. Ele mesmo produziu o filme deles, que é o Jeca e a Freira. Que é uma história simples, onde você dá risada de coisas simples. É uma comédia cotidiano de pessoas do interior. Então o que é fantástico no Nazarop é a simplicidade que ele fazia na comédia, que você olhando o outro fala, nossa, tem nada a ver. Mas quem gosta vai dar risada, porque é puro, uma comédia pura. Diferente que hoje tem vários tipos de comédia, e ele tinha uma comédia tão simples, que você dava risada só de olhar ele, que ele é tão feio, né, coitado. Mas era fantástico de ver ele brincando, fazendo. Então, eu recomendo muito, porque esse aqui é um dos principais deles, e eu gosto muito do Nazarop. Então, a Jeca e a Freira é fantástico. Quem não assistiu ainda, assistem. Que é uma comédia pura, que você vai dar risada de coisas bobas, mas que naquela época fazia muito sentido. É muito bom. E vamos relembrar Nazarop, gente. Por favor. O cara que fazia tudo dele mesmo, o esforço dele. E a gente não pode deixar morrer esses caras também, não. Ele tem vários filmes. Nossa, né? tem assim, uma porrada de filme. A filmografia é extensa É extensa. É. E é eles, com a produção simples deles, com atores... Tipo, que muitas vezes nem eram autores, é a pessoa que morava lá que fazia. Então, é brilhante esse tipo de comédia. E o Mazzaropi, ele era corintiano, né? Então ele fazia muita piada com o próprio Corinthians, né? Exatamente. Exatamente. E cara, assim, eu acho que que disso que o Edgar tá falando de valorizar, né? O Mazzaropi, entra algo que eu e ele conversamos por esses dias, que era sobre o quanto o nosso país não valoriza os nossos próprios heróis, sabe? Por isso que talvez o Brasil não tenha um prêmio Nobel, nunca teve um prêmio Nobel. Às vezes a gente não valoriza os nossos próprios atores, o nosso próprio produto, né? E valoriza muito mais o produto lá de fora. Mas o Mazzaropi, com certeza, ele seria um mestre, deveria realmente ser lembrado como alguém que revolucionou na sua época. Sim. E assim, ele provavelmente seria cancelado nos dias de hoje, porque ele tinha algumas piadas que já não se encaixam hoje, assim como você pegasse a banda Mamonas Assassinas. Com certeza hoje eles iriam bater de frente com muita piada que ele fez, sabe? E a gente pode tirar muito disso, porque depois dele veio o Trapalhões. O Trapalhões vem na mesma linha dele também. Também. Se a gente for parar também nessa linha de cancelamento, os Trapalhões hoje não existiria. Também. Não. Porque o próprio Didi zoava tudo e todos. Então, tipo, e é uma comédia simples, mas que tinha umas piadas realmente que hoje ia ser cancelado, ou não também, né? Mas, assim, ele trouxe uma galera dessa linha muito grande que o Nazarop. Então, acho que a gente poderia dar mais valor nesse sentido mesmo. O Isaac já vai citar o filme dele, é que eu preciso trazer um trechinho de um vídeo que eu vi essa semana que eu achei muito interessante, do Mussum. Mas dele mesmo ali, tava numa entrevista, né? E tava o Didi, o Zacarias e o Dedé, todo mundo. Aí falaram assim, Mussum, você não se sente incomodado por você, de repente, o Didi dar papéis pra você, como, por exemplo, às vezes você é o faxineiro, você é o pedreiro, você é aquele papel mais simples. Ele falou assim, olha, o pessoal faz muita polêmica com isso, mas eu não sinto nenhum problema, não.
Mas se tiver algum problema e quiser pagar o meu salário que o Trapalhões paga, eu paro de fazer também. Nossa, quebrou. Porque a mim não me incomoda. Se incomoda vocês, vocês pagam pra mim. Não, ele quebrou. Não, mas é interessante, né? Entre eles, Didi zoava mais ele e o Zacarias, né? Sim. Era o mais zoado, né? Porque, querendo ou não, o Dedé era a escada, o Didi chegava com a piada e eles sempre eram os caras que era mais zoado, né? E ele não ligava, né? Tanto que todos dele, era mais zoado era ele. Você vê que ele não ligava, porque também ganhava muito bem também pra isso também, né? Mas não pode esquecer, nem os Trapalhões não pode esquecer, galera. Assistem Trapalhões, é bom. Olha, o meu filme que tá na minha lista é um filme que é considerado o melhor filme brasileiro de todos os tempos, segundo os críticos brasileiros. É um filme, se eu não me engano, da década de 20 ou de 30. É um filme que o diretor fez só esse filme, depois ele acabou abandonando o cinema, que ele ficou frustrado. É um filme que não teve repercussão nenhuma na época. É um filme do cinema mudo. E é um filme que 3 pessoas que se desistiram totalmente da vida resolvem entrar num barco e simplesmente morrer no oceano. E o filme ele vai contando ali os detalhes em 3 linhas temporais, o porquê que essas pessoas decidiram tomar esse rumo, né? Tomar essa decisão tão drástica. Mas o que mais me chama a atenção nesse filme é como que um filme da década de 20, de 30, tinham pessoas com depressão que não acreditavam mais na vida e que simplesmente queriam morrer. E um diretor pegar essa ideia e fazer um filme. Isso daí é uma coisa surpreendente, uma coisa que tá... é um filme muito, muito atual, né? E um filme da década de 20, 30. Recomendadíssimo, tá no YouTube. Recomendadíssimo. É um filme que a qualidade, talvez visual, não esteja muito boa, mas é um filme imperdível. Eu considero um filme obrigatório. Todos deveriam ver. Filme muito bom. Não sei se eu tô errado, mas eu acho que você não falou o nome do filme. O nome do filme é Limite. Ô, Isaac, eu não sei se é esse filme Limite que uma vez eu ouvi um cara falando assim, que realmente ele tava entre os melhores de todos os tempos, considerado por muita gente, mas que era um filme difícil de digerir. Muito difícil. Que é um filme assim que a esmagadora maioria não vai gostar. Que, inclusive o cara falou, eu não gostei. Dificílimo, porque assim, a questão é a seguinte, por exemplo, a gente tem os filmes do... Mas você gostou? Gostei demais, acho que a ideia do filme é sensacional. E entendendo o propósito do filme faz todo sentido, mas é um desafio. Assistir o filme é difícil, realmente. Não é só assistir, tem que dar uma estudada ali e com um olhar diferenciado. Então. E tem que ir com aquele, como que eu posso dizer, decidido ir até o fim, sabe? Eu acho que essa é a ideia, sabe? Por mais que o filme seja difícil, porque se eu não me engano são 2 horas de filme, um filme mudo de 2 horas, não é fácil, mas é um filme que vale a pena. E lembrando que a gente tinha, por exemplo, os filmes do cinema mudo, do Charlie Chaplin, que era um filme de comédia, né? Você via aqueles movimentos, era engraçado, prendia a sua atenção. Aqui não, um filme drama total. Então é difícil, é um desafio muito grande, mas olha... Se for entrar nesse desafio, eu garanto que vale a pena. Bom, o meu filme, o próximo, é O Real, O Plano por Trás da História. É um filme que vai contar sobre o surgimento da moeda, né, da moeda real, que é a moeda atual no Brasil hoje, né, lá nos anos 90. E sobre o criador dele, né? É muito mais do que sobre a moeda, é sobre quem desenvolveu, quem teve essa ideia. E uma história de obsessão, né? Porque o cara, ele vê o país ter uma melhora com o Plano Real, porém, depois ele começa a ver uma queda e as pessoas falam pra ele, olha, você precisa mexer em alguma coisa aí, cara. Ele falou, não vou desvalorizar minha moeda. Não, vai precisar desvalorizar. Ele falou, o país vai ficar ruim, mas eu não vou mexer na moeda, que aquilo que eu criei não vai ser desvalorizado. Então, essa história de obsessão me chamou muita atenção, né? Por tudo que eu já analisei, realmente é baseado em fatos reais, parece que é aquilo mesmo, né? E assim, boas atuações, né? Tem uma cena logo no início do filme que o cara... tá discutindo, tem 2, tô me lembrando de uma que ele fala, o cara tá assistindo futebol e fala assim, por que você tá perdendo tempo com esse futebol aí, cara? Tem tanta coisa importante pra você fazer na vida. O dia que eu me ver assistindo um jogo de futebol, eu vou me sentir um idiota, né? E aí, o final do filme, depois de tudo que aconteceu, é ele bem, assim, desolado, triste, parado, assistindo na TV, assim, e tava passando um jogo de futebol. Muito interessante. Irônico, né? E tem uma cena que eles começam a discutir sobre o capitalismo, né? Se o capitalismo seria interessante ou não. Aí o cara que criou o Plano Real dizia que sim, o capitalismo é interessante. E o casal que estava ali dizia o seguinte, não, porque por que a gente não divide a nossa renda e tal? Olha, porque é muito mais vantajoso. Aí ele chega pro cara e fala o seguinte, tá bom, você quer seguir essa linha? Divide sua esposa comigo, tá tudo certo. Aí o cara levanta a mesa, revoltado, e fala, tô indo embora então. Tipo assim, revoltado, você me desrespeitou aqui. Não, mas você não tá falando que a gente tem que dividir? Divide sua esposa comigo, pô, tá tudo certo. Então, assim, é um filme que, dessa obsessão, até uma loucura no filme real, O Plano por Trás da História.
E olha que eu acho que é um filme assim que merece ser visto com certeza também pelo peso histórico dele, né? Porque foi uma dos grandes viradas no Brasil, foi a criação da moeda, né? Acabou com a hiperinflação, né? Tipo... Cara, foi tão histórico que teve um momento que foi bem ali na época da Copa do Mundo de 1994, né? Os jogadores, a Copa do Mundo foi nos Estados Unidos, os jogadores do Brasil, do mundo todo estavam lá. Os caras voltaram com muita bagagem, assim, na alfândega, aquela loucura toda, porque o real e o dólar estavam no mesmo nível. Era R$1, $1. Mais do que isso, teve um pequeno momento onde o dólar ficou mais valorizado que o real, que é um negócio histórico. Nós estamos falando de 2024, que nesse momento o real bate, o dólar está batendo recorde histórico, como nunca a gente viu, até passou de R$6. Então, olha como as coisas mudaram 1994, 2024, em 30 anos. Mudou muita coisa, né? Hoje, infelizmente, o nosso real não é tão mais valorizado como era antes, né? O meu é com o Selton Mello de novo. O Meu Nome Não é Johnny. Esse filme é maravilhoso, de 2008. A história é verdadeira. Então, galera, você tem que assistir, porque a atuação, de novo, do Selton Mello nesse filme é fantástico. Além de contar a história verídica do cara, a cena dele dentro do presídio. Cara, é umas coisas assim... Cara, é brilhante. Então, recomendadíssimo. O Meu Nome Não é Johnny. É muito bom. Nossa, acho que é o quarto filme da lista do Edgar, se eu não me engano, que tem o Selton Mello como ator, né? Bem lembrado. Aproveitando, eu gosto muito do Selton Mello. Ele tem vários filmes, ainda tem mais um que tá na minha lista. Olha aí. Ele é brilhante. É o cara assim que eu falo, cara, esse cara tinha que ter mais coisas assim. Acho que não é tão valorizado ainda no Brasil, mas, cara, ele fez filmes maravilhosos. Como esse, tem o outro que também, Jean Charles, que foi um brasileiro que morreu também. Jean Charles de Menezes. É isso, né? É. Cara, é brilhante o filme. Morreu em Londres. Morreu em Londres. E é com ele também, fazer um filme com ele, né? Então, ele é muito bom. Bom, eu queria comentar do Meu Nome Não é Johnny, que é um dos filmes que eu mais assisti repetidas vezes nacionais, né? 5, 6 vezes talvez. Ele conta a história do João Estrela, né? Que na época ele era o principal traficante do Rio de Janeiro, numa época que não se tinha facções como se tem hoje, né? Era muito específico e tal. Então, ele era rico, né? Primeiro, era um cara bem de vida, que não precisava entrar nessa vida, mas aí ele vai entrando na onda dos amigos, pô, quero sair com a mina aqui, quero uma grana e tal. E aí as coisas vão ficando cada vez maiores, porque ele era só um usuário, começa a vender, e daqui a pouco ele começa a ter pessoas que são os chamados colarinhos brancos, que são gente muito poderosa, que encontram com ele e falam, olha, que tal você ganhar muito dinheiro? Você está aqui só no Brasil, Rio de Janeiro, com esse bando de gente aí, que tal a gente ir para o exterior? Que tal você tá mexendo aí com 6, 7, 8 dígitos para você ganhar lá fora, Espanha, e ele realmente vai para Espanha. E aí tem a esposa dele, a namorada dele, que também tem um fator determinante no filme, né? Porque ele é apaixonado por ela. E é um filme, assim, com uma pegada bem depressiva, né? Principalmente pro final do filme, que não é nenhum spoiler grandioso e tal. A parte que depois ele volta depois de estar preso muitos anos, né? Ele volta a primeira coisa que ele vai procurar é a esposa dele. E aí quando abre a porta, a esposa dele tá grávida, já de uma outra pessoa, e fala, não, eu tô seguindo uma outra vida. E termina com ele, tipo, na praia, sentado, olhando pro mar, assim, todo destruído, sem vida e nada e tal. Só que o João Estrela tem um porém. O filme termina assim tudo, mas depois esse cara virou um escritor, esse cara é produtor musical e tal. Então, ele realmente depois foi preso, abandonou a criminalidade e foi viver uma vida, sabe, longe dessas coisas erradas. Então, é um filme que eu recomendo também, muito interessante. E ótimas atuações, ótima direção. É um filme que sempre que eu assisto eu pego uma coisa diferente, um detalhe, né? E o interessante, você falou deles, os caras dos gravatados, e no filme retrata mesmo. Os grandes políticos. Sim. Ele, tipo, não vendia só para um estilo. Não. Tinha político dos grandes que ele chegou a um nível muito alto, né? E ele preso, falando inglês, com outro... Cara, é brilhante. Ele é muito esperto, muito inteligente. Tem uma cena icônica do julgamento dele, que ele vai a julgamento, e aí a juíza chega e fala assim, João, você não sabia que tudo isso que você estava fazendo é errado, que uma hora tua casa ia cair? Ele falou, olha, eu só comecei a fazer... Tava curtindo com meus amigos. Eu não sabia o que estava dentro ou fora da lei. Eu só fui fazendo. Olha. E aí brilhante. A juíza fica meio que olhando pra ele assim, dizendo, pô, cara, fica assim com pena do cara. Pô, realmente esse cara não tem noção do que ele tá fazendo na vida dele. E ele nem vai depois
Pelo que eu me lembro, ele é transferido para uma prisão, tipo um manicômio, só de Sim. pessoas doentes mentais, e aí parece que a situação dele piora Pior ainda. ainda. Ele olha e fala, mano, eu não sou uma pessoa doente mental, porque eu tô com esse monte de louco aqui, o cara querendo enfiar uma faca no meu pescoço do nada, assim, eu nem conheci esse cara, nunca vi na vida. Então, assim, é um filme que eu recomendo muito, cara. Tem Demais. muitas vertentes, e assim, ele não glamoriza a bandidagem. Muito pelo Pelo contrário, é pra contrário. mostrar, olhar e falar assim, ó, o final é triste. Sai fora, né? Sai fora. Sai daqui. Exatamente. O próximo filme da minha lista... Peraí, sou eu mesmo? Sim. É. Sou eu? Tá. O próximo filme da minha lista é Bacurau, filme que Kleber Mendonça Filho aí de novo. E é um filme que, de repente, aquela cidade lá do sertão nordestino desaparece do mapa. E aí? Que todo mundo procurando lá no Google e desapareceu. E aí alguns drones começam a rodear a região, e aí a gente vai desenrolando essa história que também eu acho que foge um pouco da jornada do herói, que a gente não tem ali um personagem principal. E é um filme que, dados momentos, me lembrou um pouco do Tarantino, algumas cenas assim, bem exageradas assim de violência. E é um filme que eu acho que é uma mistura de faroeste com sertão nordestino, misturando um pouco com política, vários fatores envolvidos, e fez um filme interessantíssimo. É um filme que entrou na lista do Obama como um dos melhores filmes que ele assistiu aquele ano. E é um filme recomendadíssimo, um filme que vale muito a pena assistir. Eu queria comentar um pouquinho do Bacurau, essa coisa também da resiliência, porque a gente tem essa... Eu imagino que pelo filme e pela história que ele conta, os norte-americanos vindo pra cá e achando, aqui vai dar tudo certo. Tem uma parte que os caras usam até drones, umas coisas assim, né? Os caras acho que olhou e falou assim, nós estamos indo pra uma comunidade que são um bando de Zé Mané e nós vamos passar o trator ali e já era. E na verdade os caras resistem com uma força inimaginável ali. A comunidade se une, né? Muito unida. E eu acho interessante também que o filme tem um lado meio místico. Sim. Tem uma hora que, vai ter um velório, daqui a pouco começa a sair uma água do caixão, aí daqui a pouco volta de novo, aí você fica olhando, cara, o que tá acontecendo aqui? O que é esse misticismo? Aí uma senhora morreu, daqui a pouco a senhora aparece pra alguém, e tem todo tem uma mística, não tem, por trás desse filme? Tem sim, tem com certeza. Tem uma coisa meia que... A princípio a gente não sabe se é muito alienígena, também não sei se você teve essa impressão, aqueles drones assim, mas tem sim. Uma coisa que eu queria destacar desse filme, que eu acho interessante, não sei se é um spoiler, acho que eu não considero um spoiler, mas é que todo momento eles falam muito do museu da cidade, né? Eles dão um destaque muito grande pro museu da cidade. E os americanos, norte-americanos que estão visitando a região, não tá nem aí com museu de cidade nenhuma, né? E é curioso isso, né? Porque lá no Museu da Cidade tá a história daquele povo, né? Que eram formados por cangaceiros, né? Que eram homens ali armados, que era uma resistência, que enfrentava quem quer que se cruzasse o caminho deles, né? E ali tá um pouco da identidade daquele povo, né? Talvez se os estrangeiros se deparassem com aquele registro histórico, eles teriam noção de quem eles iriam enfrentar, né? Bem curioso isso, né? Bom, vamos lá. O próximo filme da minha lista aqui vai ser o Ônibus 174, né? Um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, caso muito trágico, né? De uma pessoa que perdeu a vida por causa de um criminoso que invade um ônibus e pega uma pessoa como de forma, né? Sequestra, né? Ali uma pessoa, um sequestro relâmpago e tal. Enfim, mas o que eu acho interessante da discussão que esse filme trouxe, principalmente para a época. Eu me lembro de assistir Cidade Alerta, Brasil Urgente, sei lá, o que tinha na época, e de como foi a ação policial naquele caso e os erros que os policiais também cometeram, né? Que, por exemplo, se você está a uma distância curta, você tinha que ter usado uma pistola e não uma metralhadora. O cara usou uma arma, uma metralhadora, acabou matando a vítima, o bandido ficou vivo, né? E depois ele acabou morrendo lá no camburão, mas a moça acabou perdendo a vida. Mas assim, o filme ele quer trazer uma vertente também do quê? Aquele rapaz, qual foi o ambiente que ele viveu? Quais os pais que ele teve? Quais os pais que ele teve? Qual foi a educação que ele recebeu? Que vida que ele levava? Que comunidade que ele tinha? E o que fez ele chegar àquele ponto? Que justifique, né? Ninguém quer dizer, o cara viveu numa comunidade, então isso mostra que todo mundo tem que ser um bandido. Não vejo por aí. Mas o filme quer trazer o quanto esse cara foi sendo formado por tudo aquilo, por toda aquela comunidade violenta, agressiva, né? E é um filme que eu recomendo. Acho que é um filme que vale a pena para você filosofar em cima dele, sabe? Trazer umas ideias, uns insights. Pô, será que não é isso mesmo? Será que se esse rapaz não tivesse nascido na Noruega, numa outra realidade, ele seria um cara violento? Não, talvez ele seria um cara bom. Então acho que é um filme que vale a pena assistir. É um filme com boas atuações, um filme baseado em fatos reais, inclusive, e é isso. E a mãe dele no filme é fantástica também. Na hora que ela vê lá o filho dele lá, mostra também. Cara, é brilhante. O filme é... A atuação, o ônibus parado. Cara, a cenografia foi
brilhante no filme. Eu acho que se esse filme fosse feito por norte-americanos, talvez seria um filme, não sei, né? Não sei, tô imaginando aqui, seria um filme talvez pipocão, onde o filme inteiro, do início ao fim, seria ali aquela negociação ali com dentro do ônibus. Eu tô até imaginando aqui. Talvez seria uma proposta curiosa, né? Não sei. É bem provável Bem que sim. provável. Bem provável que Hollywood ia levar para um patamar, não levar para um patamar. Até fica difícil falar um patamar, mas Hollywood mesmo, né? Aquela coisa, não, olha, como é que vai ser as minúcias aqui, olha, a gente vai pela esquerda, pega pela rua, o sniper lá em cima. E não, o filme ele quer mostrar a realidade cruel do Brasil mesmo. E como que foi, né? É. A cena, tudo. E é verdade, a cena é real. Você pega, pô, é brilhante. Não, Pegar é. a foto e a cena não foge. Ele segue realmente o que aconteceu. Exatamente. O filme é brilhante. Agora eu vou para mais um do Selton Mello, que é O Cheiro do Ralo. O Eric deve já ter assistido. Não sei se você já assistiu. Já assisti também. Pô, o filme é brilhante. O cara lá com o olho. Cara, o filme é brilhante. Não vou falar muito spoiler, eu não sei falar se dá spoiler. Mas assistem também, que é um lado estranho do Selton Mello no filme, mas que é muito bom de assistir. É atraente demais de ver. Eu acho que é um filme que eu já vi alguns vídeos na internet que ele faz alusão a um monte de coisa, né? Sim, Tem sim. todo um simbolismo por Tudo, detrás tudo. dos atos, Tudo. das decisões do personagem. Sim. Tem uma parada assim. Um Né? olho que tudo vê. Cara, é brilhante o negócio. Eu assisti uma vez só O Cheiro do Ralo, era um filme interessante, mas ele é um filme assim. Tem muita coisa feia no filme. Aquele filme que se você der pra uma cheiro. dona de casa assistir, ela não vai até o fim. Sabe? Tem cena de nudez, umas coisas bizarras, assim, cenas de sexo meio bizarras. Tem isso também. Então, é um filme bom. Não sei se eu coloquei entre os melhores pra mim, mas é um filme, no mínimo, interessante de assistir. Selton Mello tá muito bem no filme mesmo. E é um filme que tá no YouTube, né? Tá no YouTube também. Olha só. O YouTube, eu vinha descobrir isso nos últimos tempos. Você encontra umas coisas lá que você imagina como que aquilo tá no YouTube. Mas enfim, esse é outro assunto. Bom, o próximo filme da minha lista é um filme do Rodrigo Santoro. É O Bicho de Sete Cabeças, que eu acho que O Bicho de Sete Cabeças, que é o filme que, pra mim, assim, particularmente, eu acho que é a melhor atuação do Selton Mello. Eu preciso assistir o filme Heleno pra, né, ter um comparativo aí, mas é um filme, assim, que ele é pessimismo do início ao fim. Eu acho que boa parte dos filmes aqui é tudo pessimismo. Esse é mais um. Ele é um filme que ele vai contar a triste história dos manicômios do Brasil. Tipo, umas coisas absurdas, bizarras. É uma manipulação, é uma coisa, assim, horrível. E o filme ele traz um registro ali histórico, não sei até onde é verdade ou não, eu acredito que deve ter muita verdade envolvida no filme, envolvendo um pouco talvez de política, um pouco, enfim, vários fatores. E é um filme trágico, é um filme pessimista, o filme inteiro é descer ladeira abaixo, o final é tragédia, mas é um filme muito bom, muito bem feito, recomendadíssimo. Bom, vamos lá. O Edgar praticamente trouxe a filmografia do Selton Mello. Você acabou de citar um filme do Selton Mello, eu vou ter que seguir uma linha parecida. Vou citar o Selton Mello aqui também. Ainda Estou Aqui. Um filme que não poderia passar batido por nós aqui. Selton Mello tá no filme, ele é coadjuvante. Filme muito interessante, muito bom. Filme atual, tá no cinema, né? Não sei se quando esse vídeo for pro ar, o filme ainda vai estar no cinema, mas Fernanda Montenegro no filme. Fernanda Torres, né? Fernanda Montenegro tem uma participação bem pequena, mas a Fernanda Torres sendo indicada ao Globo de Ouro. É um filme que a gente está começando a ter esperanças de que possa concorrer e ganhar, porque não é só concorreu, o Cidade de Deus conseguiu também, outros filmes, Central do Brasil, outros filmes concorreram, mas é um filme que a gente começa a ter esperanças que pode levantar o caneco, né? Vamos ganhar realmente o primeiro prêmio no Oscar. É um filme que vai tratar de um tema polêmico, delicado, que é a ditadura militar. Claro que, quando se trata de ditadura, você sempre vai ter um lado da história e o outro lado da história, né? São como se fosse uma moeda com duas caras, mas o filme ele vai levar para um lado do sofrimento que famílias e pessoas tiveram na ditadura, a perseguição. E eu acho que se o filme queria trazer esse lado mais caótico, mais tenso, do quanto abala o psicológico de uma família, tem a sua casa invadida por pessoas ligadas à ditadura, e de repente você vê o teu marido sendo levado. Aí seus filhos saem do quarto e falam: o que está acontecendo? Quem são esses dois homens nessa casa? Levaram o papai, mas ele já volta. E todo mundo na esperança, ele já volta. Mas aí passa um dia, uma semana, um mês. Mãe, você não falou que o pai já voltava? Já passou um mês. Filho, acho que a gente vai ter que mudar, né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, provavelmente a gente vai ter que ir para São Paulo. Então, assim, o filme vai se desenrolando e você vai começar a entender realmente o abalo psicológico que aquelas pessoas passam, né? Fica como um documento histórico, ainda que seja trazendo um lado da moeda, porque sempre vai ter pessoas pensando diferente. Eu sei que o Isaac assistiu também, provavelmente vai comentar alguma coisa. O que você achou do filme?
Olha, eu gostei demais, eu colocaria entre os melhores filmes que eu assisti esse ano, sem sombra de dúvida. Eu queria destacar aqui que a gente tem boas atuações no filme, melhor, tem excelentes atuações, mas eu acho que a Fernanda Torres, ela carrega o filme, assim, nas costas, assim, principalmente depois do primeiro ato, né, que o Selton Mello tá excelente no filme também. Eu acho que é um dos poucos filmes que o Selton Mello não parece o Selton Mello, é um outro personagem, isso me chamou muita atenção, mas eu acho que a Fernanda Torres, ela carrega o filme nas costas, é uma atuação assim, que tem um momento, não sei se você, acho que o Edgar não assistiu o filme, o Eric vai lembrar dessa cena, que os filhos chegam no quarto, assim, e fala... E a Fernanda Torres recebeu notícia de tragédia total, e ela tá triste, abalada, segurando o choro, e o filho dela pergunta assim, você tá bem, mamãe? E ela olha pro filho assim, vê que ela tá carregada ali com vontade de desabar, beira enfim... E ela olha pra filha, tô bem, sabe? A voz não tá saindo e tal. É um trabalho de atuação, assim, que é espetacular. E diferente de outros filmes nacionais, aqui a gente não tem atuação caricata. São atuações reais, você sente o realismo, parece que você tá vivendo aquele momento histórico. E isso é um diferencial. É um filme que tem que ser visto no cinema, recomendadíssimo. São atuações convincentes. Eu queria destacar a cena que a personagem da Fernanda Torres é presa. E a filha dela é levada também, tudo com um saco na cabeça. Então você não saber que local que você está indo, a hora que você vê, você já só está dentro de uma prisão, né, uma solitária ali. E o tempo vai passando e o máximo que resta para ela é só ouvir choros. Então ela está ali naquele escuro, daqui a pouco ela ouve um choro. A gente, como espectador, fala, pô, mas será que é a filha dela que foi pega, que está sendo torturada ali? Aí daqui a pouco você ouve um grito de um homem. Pô, mas será que é o marido dela? Você fica naquela tensão, né? E então realmente assim são atuações bem marcantes e é um filme que vale a pena ser visto mesmo. Só mais um detalhe que eu queria destacar também, que a fotografia do filme também tá espetacular, né? Parece que você tá vivendo aquele momento histórico, né? A imagem meio granulada, assim, né? A produção, carros da época, sim, os móveis da época, né? Deve ter dado um baita trabalho, porque a gente tá falando de um filme aí que se passa na década de 70, né? 60, 70 ali. Então, dá pra destacar tudo no filme. A direção, roteiro, atuação, produção. Eu acho que é só a trilha sonora que talvez o filme não tenha um destaque forte, mas ele consegue trazer aquela atenção pro espectador, né? Mas a mãe dela também tá no filme, né? Ou só é uma aparição é uma participação extremamente pequena e especial, Que me incomodou um pouco. Eu já cheguei a comentar nos bastidores que me incomodou um pouco. Eu acho que... Não precisava, você acha? Eu acho que não precisava. Assim, não que estragou o filme, quero deixar bem claro, não estragou o filme. O filme ele é realmente muito bom. Mas eu acho que se tivesse cortado um pouquinho antes, eu acho que ficaria perfeito. É porque elas são muito parecidas, né? Às vezes tem mãe e filha que você olha hoje e a mãe velha não tem nada a ver, idosa, não parece. Mas a dela parece uma cópia, né? Parece realmente a Fernanda Torres mais velha. Então é o momento que a Fernanda Torres está lá no futuro, mais velha, e é a Fernanda Montenegro. Mas é uma participação extremamente especial. Mas o filme também retrata alguma coisa dos filhos? Por exemplo, porque o filme é baseado no livro, né? Sim. Marcelo, o livro do Marcelo Rubens Paiva, um cara muito conhecido da TV Cultura no passado. Então, retrata alguma coisa dele ou só a relação à mãe mesmo? Não, não é um foco os filhos, mas os filhos sofrem junto. Tem. Mas eles são bem participativos. Eles são participativos. É que o foco é mais na Fernanda Torres mesmo, né? Mas os filhos também sofrem e têm suas participações, sim. Vale a pena. E qual que é o próximo da sua lista? O meu, a gente falou dela, que essa TV participou pouco, mas o meu Central do Brasil. Walter Salles também. Walter Salles. E é um filme emocionante em todos os aspectos. Pra mim, assim, pessoalmente, sai um pouco da comédia, né? Porque ele não é uma comédia, mas é um filme impactante que até hoje me traz lembranças. Eu até comentei com você esses dias sobre ele, né? Sobre como que a atuação dela, por que ela não ganhou o Oscar, ou não foi e tal, porque ela estava muito brilhante no filme. Ela se envolveu de tão forma com aquela criança que até agora eu até me emociono, porque o filme pra mim é muito, assim, nota 1000 aquele filme. Então por isso que tá na minha lista, assim, que é brilhante. Você tem outra opinião? Vocês têm outra opinião? Olha, eu gosto muito de Central do Brasil, acho que é um baita filmaço, eu só assim, mas eu quero deixar bem claro que é uma opinião muito particular minha, tá? É um filme que eu acho que ele não é tudo isso que as pessoas colocam num nível assim que eu acho que não é tudo isso. É um filme muito bom, pessoal, é muito bem feito. O filme tem uma fotografia excelente, uma excelente atuação da Fernanda Montenegro, sem sombra de dúvida. O rapazinho também. Também, o menino tá muito bem no filme, só que eu acho que é uma história extremamente simples, é uma jornada, enfim, né, eles saem do Rio de Janeiro e vão até o sertão nordestino, enfim, é o convívio, né, daquela professora com aquele garoto.
Mas é isso o filme, entende? Tipo, eu acho que é um filme muito bom, quero deixar bem claro, é um filme muito bom mesmo, merece ser visto, recomendadíssimo, mas eu não acho que é um filme tão grandioso como eles colocam. É isso, minha opinião. Cara, o Central do Brasil eu não posso comentar, porque eu não assisti. Ah, você não assistiu? Não assisti. Sério? É, mas é um filme que eu tive várias oportunidades de assistir e não assisti. Caraca. É, pois é. Ô, Eric, a Achei que próxima você vez que assistiu. você Tô dando uma bola fora. Ô, Eric, Não é bola fora. a próxima vez que voltar aqui, você tem que Tem que assistir assistir filme, no Final do por favor. Brasil, tá certo. Só dar um contraponto, porque pra mim é um filme... É mesmo, né? Ficou aqui. ele... É. Não, eu sim, então... Assista. Ou melhor, você que tá assistindo, comenta aí embaixo qual a sua opinião. Por favor, a minha. Ele não. Tô brincando, galera. O próximo filme da minha lista é um filme que fala também sobre ditadura militar. É um filme que eu não sei se tem no YouTube, hein, mas é um filme que fiquei curioso. Vou até pesquisar se tem no YouTube. Eu assisti esse filme em VHS ainda quando foi lançado, ainda no locador. Que é um filme O Que É Isso, Companheiro? É um filme que também traz um relato histórico da ditadura militar. Foi um sequestro de um embaixador norte-americano. E aí o filme ele vai se desenrolar em cima da investigação dos soldados, né, da polícia em cima desse sequestro. E não tem muito o que falar, o filme ele se desenvolve em cima disso, mas eu acho que o interessante desse filme é o desfecho, um desfecho extremamente pessimista, acho que como todos os filmes nacionais de ditadura, não dá pra esperar um final feliz. E é um filme que tá a Fernanda Torres também tá no elenco, tá muito bem no elenco. Quem mais tá no elenco? Tem vários atores famosos que agora me fugiu da cabeça. Enfim, tem um ator lá que era da Grande Família também, que tá... Pedro... Que interpretava o Augustinho, né? O personagem do Augustinho. Tá muito bem no filme. Tem um outro também que apresentava o Telecurso 2000 também, não sei o nome do ator, acho que é alguma coisa Guimarães, mas enfim... O filme espetacular, merece ser visto. Se tá no YouTube, recomendo que vá e veja. Eu colocaria entre os melhores filmes de ditadura militar. Eu acho que eu até digo mais. Eu acho que eu colocaria, se fosse montar um ranking, eu colocaria esse filme em primeiro e talvez o filme Ainda Estou Aqui em segundo lugar. Olha, bem interessante. Seria o próximo filme da minha lista. Se eu ia colocar aqui, ou seria o Que É Isso, Companheiro, de 1999. Você falou que assistiu em VHS, eu tive o prazer de assistir ele no cinema, não na época. O Cinemark fez as sessões clássicas, né? E eu tive a oportunidade de assistir no cinema esse filme. E foi uma experiência muito interessante. Eu só tinha ouvido falar também. Era um filme que na época tinha muita repercussão. Então... é um filme que eu gostei bastante, né? Esse time de atores que você falou realmente tão magistrais. E eu acho bacana. Porque assim, eles são, vamos dizer, uma formiga tentando vencer um elefante, né? É um grupinho pequeno tentando bater de frente com a ditadura militar. E as estratégias de como que os planos deles, melhor dizendo, caíram por terra. Mostra a estratégia, que ficava um cara se passando por alguém que é um eletricista ali, um cara mexendo no poste, mas na verdade era um policial, só pegando a entrada e saída de carro dos caras que queriam bater de frente com a ditadura e aquela coisa toda. Então, é um filme que eu recomendo também bastante. E já que eu sou o próximo a citar filme aqui, vai ser mais um sobre ditadura militar, que é o Marighella. Então, já que você ranqueou, eu acho que eu colocaria, assim, O Que É Isso, Companheiro, como primeiro, quando se trata, né, pelo menos já que estamos falando de 3 filmes, colocaria o Marighella em segundo e eu Ainda Estou Aqui em terceiro. Pelo menos para mim seria esse top 3. Os 3 filmes conversam entre si, porque falam só do lado de quem está sendo oprimido, para quem está batendo de frente com a ditadura, e especificamente desse personagem chamado Marighella, que era um político na época, foi um político, e de repente ele vê a república sendo tomada, né, pelos militares, e fala, não, nós vamos bater de frente. E aí ele tem dado momento que as pessoas começam a chamar ele de terrorista, ele fala, não, se é para virar esse jogo aqui, eu sou terrorista mesmo, e é isso que vai ser dessa forma mesmo, eu vou bater de frente. E aí tem a relação dele com o filho, que em dado momento ele tem que se separar do filho, ele começa a ver pessoas ao seu redor morrendo, e ele olha e fala, pô, será que tá compensando? As pessoas começam a se questionar, mas tá compensando o que a gente tá fazendo? A gente tá tendo algum resultado? Porque o que a gente tá vendo é os caras passando rolo compressor na gente, a gente só morre. Não estamos conseguindo ver algo efetivo, né? Então o filme meio que lida também com isso, né? Então acho que se uma pessoa quiser realmente entrar nesse universo para olhar um lado da moeda, se assistir Ainda Estou Aqui, O Que É Isso, Companheiro, e o Marighella, vai estar bem servido. Legal. Galera, infelizmente chegamos ao final desse bate-papo sensacional sobre os filmes brasileiros, melhores filmes de todos os tempos, segundo a nossa opinião, né? E eu quero agradecer imensamente a presença do Eric. Eric, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Cara, gostaria de agradecer, Edgar, Isaac, acho que foi um papo bem legal, bem específico aí sobre filmes, e que a gente possa marcar no futuro para outros papos aí.
né? Tô disponível aí, é sempre, para mim, um prazer estar com vocês. Galera, aproveitando, aqui no link de descrição tá o Instagram do Eric, a página dele também, a nossa. Compartilhe, dá aquele joinha e até a próxima, galera.